Quem inventou os números complexos? Essa é uma pergunta que todo aluno se faz quando começa a trabalhar com os números complexos. Ela vem em seguida ainda da pergunta para que serve, né? Bom, para que serve a gente já respondeu anteriormente, mas os números complexos, eles apareceram da necessidade de resolver algumas equações algébricas bem interessantes, tá? Equações nessa forma abaixo são observadas desde os primórdios da matemática e elas deram origem ao que hoje é chamado de número complexo. Perceba que a primeira equação, uma equação que aparece bastante aí, né? Ela demanda a existência de um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 1. Então, esse tipo de equação não tem solução no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não existe um número real que elevado ao quadrado dê um número negativo, tá bom? Então aqui a gente tinha um problema, né? Você estaria falando que você quer um número que seja igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, né? Apesar de alguns matemáticos na história, como o Bombelli, terem trabalhado com essa quantidade, até que isso fosse sistematizado, existia aí um certo desconforto, né, em usar essa raiz quadrada de menos 1 como uma quantidade, né? Esse problema também aparecia em equações como essa aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 40. Se você for usar a fórmula de Bhaskara, você fica com 10 mais ou menos raiz de 100 menos 4 vezes 1 vezes 40, 160, dividido por 2. O mais importante é que, nesse caso, aqui dentro você tem que o seu discriminante o seu delta, ele é menor que zero. Quando você tinha o discriminante menor que zero, você afirmava que não existiam raízes que fossem números reais nesse caso. Mas essa expansão não foi algo que veio de uma forma abrupta, ela foi sendo construída com o passar do tempo, né? Na história da matemática, o primeiro a utilizar os números complexos foi o matemático italiano Girolamo Cardano por volta do século XVI para solucionar equações cúbicas. O outro matemático que eu citei, o Bombelli, né, que usava sistematicamente a quantidade raiz quadrada de menos 1, ele era um discípulo desse Cardano, desse matemático que está aí. Mas apenas quando Gauss apresentou uma teoria consistente para os números complexos, inclusive dando nome a eles, foi que essa unidade imaginária se tornou menos confortável, se tornou menos desconfortável, tá? Inclusive Gauss apresentou a representação geométrica desses números complexos.